Se há coisa que nos prende a um jogo para além de uma intensa cena de ação, é quando uma personagem morre. Algumas das vezes até podemos ficar indiferentes, mas de vez em quando acontece uma morte que nos apanha de surpresa ou até que nos choca. E isso pode ser um momento inesquecível na experiência de um videojogo. Assim, neste vídeo vamos explorar 10 de algumas das mortes mais icónicas nos videojogos. De notar que apenas irei colocar uma morte por franquia. Não te esqueças depois de lhe dar um like e também de comentar qual a morte num jogo que mais te marcou e já agora, se também gostarias de ver uma parte 2. Logo no início do Assassin's Creed 2, quando nos estamos a familiarizar com a personagem principal Ezio, vemos o seu pai e os seus irmãos a serem enforcados por uma suposta traição. A morte dos familiares é o catalisador para o desenvolvimento e vingança do jovem Ezio, que consegue fugir na companhia da sua mãe e da irmã para junto do seu tio Mario, na localidade de Monteriggioni. It's a me, Mario! Ezio Auditore da Firenze acabaria por se tornar uma personagem icónica e também um favorito dos gamers, mas foi a morte dos seus familiares que o despertou. Todos nós conhecemos a rivalidade do Cavaleiro das Trevas com o palhaço Príncipe do Crime. E no segundo jogo da trilogia criada pela Rocksteady Studios, é surpreendente ver a morte do Joker depois do Batman deixar cair o antídoto que, apesar de tudo, ele planeava dar ao seu rival. Mas a morte do Joker não foi o fim do suplício do morcego, pois em Arkham Knight viu-se bem como Batman ainda se encontrava afetado pelo gás do seu inimigo. Este é um daqueles momentos que os gamers tanto ficaram chocados como chateados. Em Call of Duty Modern Warfare 2, depois dos dois agentes recuperarem o DSM do esconderijo de Makarov na fronteira georgiana-Rússia, encontram-se presos pelo fogo inimigo ao tentarem evacuar. Felizmente, a cavalaria do Tenente-General Shepard e as forças dos Estados Unidos chegam bem a tempo de os ajudar. Ghost e Roach vão até ao avião e confirmam que recuperaram o DSM a Shepard antes deste dar um tiro neles. Os jogadores ficaram chocados ao verem os homens de Shepard atirarem Roach e Ghost para uma vala e encharcá-los em gasolina, enquanto o Captain Price pode ser ouvido no rádio a tentar lhes dizer que Shepard não é de confiança. Mas nessa altura já é tarde demais. Shepard acende um charuto e atira-o para cima dos cadáveres de Ghost e Roach, incendiando-os. Às vezes o multiplayer de Call of Duty pode ter os seus desafios, mas a franquia é bem conhecida pela qualidade da sua campanha de single player. The Witcher 3 é sem dúvida um dos jogos mais brilhantes alguma vez feitos e está cheio de personagens icónicas e carismáticas. Uma dessas é Vesemir, um dos mais antigos bruxos e mentor do protagonista Geralt of Rivia. Quando no final do jogo Wild Hunt ataca a fortaleza dos bruxos em Kaer Morhen em busca da Ciri, ela prontifica-se a entregar-se antes que Vesemir seja morto. No entanto, o bruxo sacrifica-se para que ela sobreviva. O seu pescoço é partido, provocando-lhe uma morte imediata. A personagem mais famosa da Marvel tem igualmente uma galeria de vilões que muitas pessoas gostam. No entanto, se há personagem que é adorada em todos os meios de entretenimento em que o Aranhice já apareceu, é a Tia May. A adorável tia Kiro com o órfão Peter Parker é uma favorita dos fãs, e foi uma surpresa quando a Insomniac Studios provocou a sua morte no jogo exclusivo da PlayStation, Spider-Man. Não deixa de ser difícil contemplar a morte de uma personagem com a qual jogamos dezenas de horas, mesmo que fosse esperado. É o caso de Shepard na trilogia original de Mass Effect. Embora tecnicamente o Shepard morra 2 vezes, é o sacrifício que ele faz no final do terceiro jogo que nos toca. Quando o comandante dá a sua vida para salvar a galáxia dos Reapers, toda a sequência é fantástica, especialmente os minutos anteriores onde nos preparamos para fazer o assalto final à cidadela, onde reside o poder supremo que é cobiçado pelos Reapers e pelas raças que tentam salvar o universo. Embora ao final da trilogia ainda devido aos gamers, o sacrifício de Shepard continua a ser um momento lindo na franquia. As mortes nos videojogos batem mais quando somos forçados a controlar a personagem enquanto ela definha ou começa a piorar. No caso de 2B, em Nier Automata, ela está carregada de vírus, corre e cocheia ao longo de um caminho linear. Não temos opções, nenhum lugar para ir. Apenas podemos observar enquanto os seus sistemas começam a falhar e os circuitos a ficarem corrompidos.
A voz e o CPU tornam-se corruptos, irregulares e cheios de estática. Tudo isto culmina na terceira playthrough do jogo, quando encarnamos a personagem 9S e começamos a procurar a 2B. E quando chegamos junto dela, vemos que é tarde demais e assistimos à sua morte, enquanto ela morre a dizer o seu nome com um pequeno sorriso no rosto. Embora Arthur Morgan tenha duas mortes possíveis, dependendo da honra que temos até ao momento da sua morte, vou falar da que lhe acontece quando temos a honra alta. A sua inevitável morte é previsível, mas o que tem tão especial é a construção do momento. À medida que o jogo avança, vemos Arthur a evoluir como ser humano e o seu coração a abrir-se aos poucos devido às escolhas que fazemos. Desde salvar John Marston e a sua recém-noiva Abigail, a correr com Leopold Strauss, o contabilista do gangue Van der Linde, vemos também a saúde de Arthur a piorar, vítima de tuberculose. No entanto, o cowboy persiste e depois de ser traído por Dutch e por Micah, ele persegue-os, vindo a falecer sozinho no topo das montanhas, a olhar para o sol a nascer. É uma cena poderosa e emocional e o final é um bocado ingrato para a personagem. Uma das mortes mais impactantes nos últimos anos nos videojogos é, sem dúvida, a de Sarah, a filha de Joel. Depois de fugirem pela cidade na companhia de Tommy, chegam finalmente ao que parece ser um local seguro na periferia, quando são salvos de um zombie por um soldado. No entanto, este recebe ordens para não deixar ninguém passar, para os matar. Joel tenta proteger a sua filha, mas Sarah é ainda assim atingida por uma bala. A intensidade da cena, a animação das personagens, a música, bem como a performance de Troy Baker e Anna Hayes, fazem com que ninguém fique indiferente. É, sem dúvida alguma, um momento extremamente pesado e triste numa história igualmente inesquecível. E uma das mortes mais inesperadas de sempre veio do velhinho Final Fantasy VII. Os gamers ficaram chocados quando Sephiroth apareceu do nada e mata a amada personagem Aerith. Conhecida por ter um bom e gentil coração, disposta a ajudar os mais desfavorecidos, não é de admirar que esta morte tenha apanhado toda a gente de surpresa. Este foi praticamente o momento que consolidou o Sephiroth como um vilão icónico e 25 anos depois ainda continua a ser uma morte marcante. Agora com o remake do Final Fantasy VII, os fãs esperam que Aerith não sofra o mesmo destino e tudo aponta para que isso aconteça e que ela sobreviva. E assim ficaram 10 mortes icónicas nos videojogos. Há muitas mais que poderiam ser abordadas aqui, como Joel em The Last of Us 2, Boss em Metal Gear Solid 3, mas se o fizesse, nunca mais terminaria o vídeo. Quero apenas te agradecer por teres assistido e se for o teu desejo de uma segunda parte, diz-me aí nos comentários. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out!